Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e esse podcast é para você, casal, pessoa que pensa fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante. É possível ser uma pessoa no relacionamento e ser outra pessoa completamente diferente na cama, entre quatro paredes? Sim, é possível e isso é bem recorrente, isso acontece com muita frequência, tá? Então esse será o nosso tema do episódio de hoje. Então fica com a gente até o final, que eu espero surpreender você com esse conteúdo. E que tal você ficar mais próximo do relacionamento fora da caixa? E aí, gostou dessa ideia? Então acesse o nosso site, relacionamentoforadacaixa.site ou especialista.site/podcastrfc, certo? E participe do nosso grupo Fora da Caixa do WhatsApp. Nesse grupo você vai poder discutir sobre os episódios, tirar suas dúvidas, contar suas experiências. Olha só, é um jeito de você ficar mais próximo do relacionamento fora da caixa, né? E lembramos que no relacionamento fora da caixa agora tem o seu Instagram próprio, né? Separado do Instituto. Então acessa lá, Relacionamento Fora da Caixa, que vai ser bem legal você acessar, seguir nosso Instagram e acompanhar tudo que está acontecendo na nossa comunidade dos Foras da Caixa, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com o episódio de hoje? Everton, quer dizer que uma pessoa pode ser de um jeito no relacionamento e na cama, entre quatro paredes, se transformar em outra pessoa completamente diferente? Isso mesmo. E olha, eu vou dizer pra vocês que eu já passei por isso. Eu já me relacionei com uma pessoa, várias, né? E algumas delas eram completamente diferentes na cama, entre quatro paredes. A pessoa se transformava. E na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E pra mim aquilo, eu falo, nossa, mas você tá completamente diferente da cama. Peraí, não é a pessoa que eu me relacionei. Isso pode acontecer, pode ter um efeito negativo, porque às vezes a pessoa, do jeito que ela é na cama, não é a pessoa que você gostaria que ela fosse, porque você comprou uma imagem dela fora da cama e dentro da cama ela é outra pessoa, né? Isso acontece com muita frequência, certo? E Everton, isso é ruim? E aí? E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Então, eu como especialista, hoje, eu acredito que a gente precise separar, que a gente deva separar relacionamento da sexualidade. E eu já falei isso em vários outros episódios. Eu acredito que são dois mundos completamente diferentes. Por isso que a gente pode ser duas pessoas completamente diferentes também, né? Quem já não ouviu esse ditado, né? Ó, você deve ser uma santa na rua e uma puta na cama, né? A gente já ouviu esse ditado, não sei se ele é mais ou menos assim, mas a ideia é essa, né? Então, isso realmente acontece, a gente já ouviu falar sobre isso. Então, olha, você precisa ser realmente, né, uma santa para os outros e na cama você pode ser completamente diferente. Só que na prática, muitos homens criticam as mulheres por isso, né? E as mulheres também criticam os homens por isso, né? E aí a gente tem até a masculinidade tóxica também, que fala sobre isso, né? Alguns pontos relacionados. No caso do homem, o homem acaba julgando a mulher, né, por conta dessa atitude, certo? E eu vou dizer para você, como especialista, tá tudo bem. Isso é normal acontecer, tá? Então existe. Por que, Everton, mas por que você tá falando sobre isso hoje? Gente, eu atendi, durante essa semana, um casal onde exatamente aconteceu isso. Eu falei, cara, fazia tempo que eu não pegava um caso assim, né? E é por isso que eu quis gravar o episódio de hoje. Então, para vocês terem uma ideia de como isso acontece e por que acontece, de acordo com as descobertas de um estudo que foi feito pela Universidade de Concórdia, em Montreal, no Canadá, o amor e sexo são interpretados pelo cérebro como duas coisas diferentes. Olha só que legal. Então existe uma região lógica que elas vão se sobrepor,
E significa também que uma relação que começa baseado puramente no desejo carnal, no sexo, pode sim evoluir e se transformar como amor, né? Em amor. Então, mas segundo esse estudo, o amor e sexo são interpretados pelo cérebro de maneira diferente. Então, Everton, quer dizer que por isso que muitas pessoas podem se dar bem na cama e no relacionamento se obrigarem? Sim, isso pode acontecer, porque são duas pessoas diferentes naquele momento. Elas são muito similares na cama, só que fora da cama são completamente diferentes. Valores diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Olha só que louco, né? Então são duas questões a serem trabalhadas. Então, um relacionamento que começou somente com sexo pode evoluir para algo mais profundo. Isso pode acontecer, tá? Então os cientistas descobriram que o amor e o desejo são processados por partes diferentes da mesma área cerebral, que a gente vai chamar essa área de corpo estriado. Everton, que trem é esse? O corpo estriado, eu não vou entrar muito em detalhe, mas é um dos núcleos da base, olha, agora eu vou falar uma palavra, né, difícil, de encéfalo, né? Então, eu não vou entrar em detalhes chatos da parte do cérebro, mas são partes diferentes e a gente chama isso, né, uma dessas partes de corpo estriado, tá? Então, o desejo sexual, ele ativa uma área de recompensa, que é a mesma área que processa as experiências como orgasmo ou uma sobremesa deliciosa. E a gente já falou sobre o sistema límbico, lembra? A gente estava falando sobre os gatilhos da sexualidade, que eu estou explicando cada um deles também em alguns episódios, né? E, então, uma coisa que se você não pegou, volta alguns episódios para trás que você vai entender. Então, existe realmente uma área para isso. No amor, entretanto, né, acontece em outra área do corpo estriado, que era associado, por exemplo, a vícios em drogas, né? E alguns estudos, por exemplo, dizem que a paixão tem o mesmo efeito da cocaína no nosso cérebro. Olha só que louco, né? E por isso que terminar um relacionamento, a gente tem sintomas semelhantes ao de abstinência ou de drogas. Casais, outro estudo, né? Casais que ficam muito tempo próximo e depois ficam em viagens, por exemplo, separados, eles sentem um sintoma de abstinência. Olha só que legal, né? Então, podemos ser, sim, uma pessoa mais romântica, mais calma no relacionamento, mais obediente, certo? E na cama, se transformar numa pessoa completamente dominadora, tipo 50 tons de cinza, certo? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele separa amor do sexo em duas áreas diferentes. Lógico, como eu disse, em algumas áreas ela vai se sobrepor, mas ela consegue separar isso, tá? E Everton, isso é bom ou isso é ruim pro casal? Depende. Lá vem o Everton com depende. Pô, sai de cima do muro, né? Everton, por que depende? Por que eu digo isso? Se os dois, né, se o casal sabem disso e entendem, ótimo, isso é ótimo, é bom e tá tudo bem. O problema é que na maioria dos casos é que o casal não entende isso, né? E quando isso acontece, eles não sabem como reagir, eles não sabem o que fazer quando ele vê essa diferença, né? E como eu disse, eu atendi diversos casos e essa semana, por isso do motivo de eu gravar esse podcast, eu atendi onde a mulher era completamente diferente na cama. E o marido não entendia isso. Eles brigavam porque o marido, né, queria... ele era mais centrado, ele era mais, sabe, naquela parte romântica. E a mulher, na cama, ela queria, 50 tons de cinza. Ela queria ser xingada, ser puxada, o cabelo, levar tapa. E tá tudo bem, ótimo, vamos experimentar, né? E aí, ela brigava porque ele não conseguia entender que ela era assim, dentro de quatro paredes na cama, e fora ela era completamente diferente. E ele não conseguia entender isso. E os dois brigavam, estavam brigando por conta disso. E até mesmo por conta de uma quebra de expectativa. Porque o parceiro ou a parceira espera uma coisa e recebe outra, né? E aí, lembra que eu já falei sobre isso em alguns episódios? Nós temos, da mesma forma que a gente tem as linguagens do amor, que refletem o nosso relacionamento, a nossa linguagem afetiva, como nós vamos demonstrar o nosso amor, nossas emoções, né, com o parceiro ou parceira, nós também temos a nossa linguagem da sexualidade, a qual
estou escrevendo o livro. Então entra na nossa comunidade lá, fique mais próximo do nosso grupo, entra no nosso... Seja um assinante premium, né, do podcast, porque você vai ter acesso a esse livro que eu vou lançar, que a gente vai falar sobre linguagem da sexualidade, para entender que são duas coisas diferentes. Então, Everton, por exemplo, eu posso ser todo romântico, todo carinhoso, obediente no relacionamento, obedecendo a minha esposa, sim. E dentro de 4 paredes na cama eu sou dominador, meio Christian Grey, meio 365 DNI, gostar de mandar, bater, ser nada romântico na cama? Sim, pode acontecer, né? E olha, eu vou contar pra vocês um caso que eu passei. Isso faz um tempão atrás, onde eu me relacionei com uma caminina. Ela era jogadora de futebol, né, enfim, e ela era toda romântica, sabe, carinhosa, aquela coisa tipo 9 semanas e meia de amor, sabe, no relacionamento. Só que na cama, cara, ela tinha uma vibe muito dominadora, sabe, tipo... Dominadora não, muito submissa. Ela queria que eu batesse, puxasse o cabelo, xingasse ela. E naquela época eu não tinha essa vibe que eu tenho hoje mais dominador. E eu tava nas 9 semanas e meia de amor, tava tipo romântico. E ela gostava dessa pegada. E eu falei, não dá certo, porque tudo bem de vez em quando ser assim, mas ela queria sempre, porque essa era a linguagem da sexualidade dela, que não combinava com a minha. E no fim eu falei, olha, não dá. Eu falei pra ela, não dá porque eu não consigo acompanhar, eu não consigo ser assim dentro da cama, porque eu não sou assim nesse momento, né? E isso é muito importante, porque falta alinhamento. Então, Everton, mas você não era assim e hoje você é assim? Por quê? Porque nós mudamos, lembra? Eu falei pra vocês que a nossa linguagem do amor também muda com as nossas experiências. Eu já falei isso em diversos outros podcasts, inclusive nas salas no Clubhouse. E a linguagem da sexualidade também muda. Então, a linguagem que você usa hoje, que você tem hoje, pode não ser a mesma que você tem daqui 6 meses, daqui 1 ano. Certo? Então, eu vou dar minha opinião como especialista. E é importante você pensar fora da caixa, que é o tema, né? O nome do nosso podcast. Tá tudo bem ser assim. Tá tudo bem ser uma pessoa completamente diferente fora da cama e dentro da cama ser completamente diferente. Tá tudo bem. Você não é um ET de Varginha. Você não tem um problema, né? E aí que eu falo, muitas vezes eu vejo, né, os famosos, vocês sabem que eu detesto, né? Mas os conselheiros amorosos, né? Que só que têm a síndrome do herói. Aí eu já vi isso, né? Porque meu marido, na cama, ele gosta, sabe, de mandar, eu queria que ele fosse mais romântico e tal. E aí a pessoa fala, não, então, olha, o que você precisa fazer, né? Ó, dicas de como acontecer isso. Como se fosse um problema a ser resolvido. Então, aí a pessoa entende, né? Porque sempre síndrome do herói. Eu preciso resolver um problema, porque se a pessoa não é do jeito que eu gostaria, ela tem um problema. Não. Não, não e não. Não existe um problema a ser resolvido. As pessoas são o que são. O que acontece é que não tem alinhamento, né? Você não pode abrir mão do seu espaço, da sua individualidade para agradar outra pessoa. Porque se você fizer isso, você perde a sua identidade. Você deixa de ser quem você é. Então, o que precisa é alinhamento. Então, não existe. Então, se você é uma pessoa, Everton, eu me sinto mal porque eu, fora da cama, eu não sou meio travada, eu sou completa. Ou, ao contrário, né? Fora eu sou desinibido, eu converso, eu conto piada, eu falo sobre sexo. Nossa, eu sou uma pessoa completamente diferente. Dentro de 4 paredes, na cama, eu travo. Eu sinto vergonha, não consigo fazer nada com a luz acesa, eu não consigo falar, eu não consigo nem gemer. Tá tudo bem, você não tem um problema. De repente, a linguagem da sexualidade que você utiliza hoje não é essa, não é uma pessoa desinibida, não, é diferente. Mas não significa que você não sinta prazer, não significa que você não vai dar prazer ao seu parceiro ou sua parceira. O que acontece é uma linguagem da sexualidade diferente. Everton, você está me dizendo que eu ser quieto na cama, não gemer, uma pessoa travada,
não é um problema a ser resolvido? Nem sempre. Nossa, Everton, mas você vai dizer tudo que muita gente tá falando. Exatamente, vamos pensar fora da caixa. Quem disse? Quem colocou o status quo, né? O estado das coisas? Quem disse que existe uma regra que para você se dar bem na cama, para você ser feliz na sexualidade, por exemplo, você precisa ser desinibido, você precisa falar, você precisa gemer, você precisa subir pelas paredes. Quem disse isso? Pense fora da caixa. Você não precisa ser assim. Quebra o status quo do relacionamento e da sua sexualidade. Então, não necessariamente é um problema. Olha, eu vou dizer pra você. Você pode considerar um problema a ser resolvido quando é algo recorrente, isso acontece, e isso faz mal pra você. Então, vou dar um exemplo. Everton, eu sou quieto na cama, eu não gemo, não vou gemer, eu não faço som, eu não falo, não converso, mas eu não me sinto mal. Eu não me sinto mal. Eu, como pessoa, não me sinto mal. Eu me sinto bem, eu sinto prazer, sem problema nenhum. Eu não me sinto mal. Isso não faz mal pra mim. Não faz mal ser assim. Então, você não tem um problema a ser resolvido. Se isso afeta o seu parceiro ou sua parceira, é outra coisa. Ele precisa entender qual é a sua linguagem. Como você é, e precisa ter alinhamento. Mas eu não precisa mudar por conta dele ou por conta dela. E essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não sou o dono da razão. Como especialista, eu acredito muito nisso. Então não é um problema a ser resolvido. Não, Everton. Eu sou muito agressivo, eu não consigo ser diferente, eu não consigo, ou eu sou muito calmo demais, sei lá. Isso me incomoda, isso me deixa mal. Eu fico mal comigo mesmo, isso faz mal pra mim. Opa! Então isso é um problema a ser resolvido, porque faz mal pra você. Entenderam a diferença? Então, Everton, significa que ser diferente, ser uma pessoa fora da cama e dentro da cama ser outra, entre quatro paredes ser outra, tá tudo bem. Sim, desde que não faça mal pra você. Então, você não precisa gemer, você não precisa gritar, você não precisa ser romântico, você não precisa ser mandão, você não precisa, desde que é algo que você se sinta bem. Então, qual é a linguagem da sexualidade e a linguagem do amor fora da cama que você utiliza nesse momento, que você está vivenciando, que eu sempre falo, porque a sua linguagem do amor primária e secundária, ela muda. Com as suas experiências, você vai mudando. E a sua linguagem do amor primária e secundária da sexualidade também muda, dependendo de que você está vivenciando e o que você passou na sua vida. Então, se você parar para pensar, a pandemia, com certeza, mudou muito a linguagem do amor dos casais e a linguagem da sexualidade. Completamente. Eu falo porque eu já passei por isso, já tive várias linguagens da sexualidade diferentes. Por isso que eu tô escrevendo o livro. E eu espero que vocês gostem. Né? E eu vou gravar até um podcast falando sobre as linguagens de sexualidade para apresentá-las para vocês. Para que vocês entendam que existe a diversidade. Existe momentos da sua vida. Né? Então, e um ponto que eu quero colocar para vocês, que eu vejo muito, são os homens. Isso para você, homem, agora está me ouvindo, prestem muita atenção. Para vocês, homens, que julgam. Eu vejo muitos homens julgarem as mulheres por elas se soltarem na cama, ou por elas travarem na cama, né, vamos dizer assim, por elas serem diferentes do que elas são fora. Porque às vezes a pessoa fora é totalmente desinibida, isso lá dentro ela é um pouco mais quieta, ou vice-versa. E os homens julgam. Então, homens, entendam isso. Eu falo como homem, entenda isso. Sim, sua parceira pode ser totalmente diferente na cama. Ela pode sim na cama ser quieta, ela pode ser diferente, ela pode ser mais atirada e tá tudo bem. Não é motivo para julgamento. Não tem nada a ver, né? E você, mulher, cuidado com a masculinidade tóxica. Ah, porque o homem na cama tem que ser assim, tem que fazer eu subir pelas paredes. Tá, mas o que é isso? Você não sabe qual que é a linguagem do amor dele? Qual é a linguagem da sexualidade que ele tá usando? Então tem diferença. Então, entendam, nós somos diferentes. Então, da mesma forma que nós temos a nossa linguagem do amor, nós também temos a nossa linguagem da sexualidade. Então, hoje, que tipo de pessoa você é hoje na sexualidade? Você é uma pessoa mais calma, mais atirada? Você é uma pessoa mais falante? Você é uma pessoa mais dominadora? Você é uma pessoa mais submissa? Você é uma pessoa... Qual é
o tipo de pessoa dentro de 4 paredes na cama você é hoje? Será que você sabe? Tá vendo só como dá pra gente entender que são várias linguagens da sexualidade? Espero que vocês gostem. Talvez não no próximo, mas no outro episódio, no máximo, eu vou apresentar essas linguagens da sexualidade pra vocês. Espero que vocês gostem disso, tá? Então, comece a fazer essa pergunta. Até lá. Que tipo de pessoa eu sou? Será que sou uma pessoa que gosta de falar? Que é uma linguagem. Será que é uma pessoa que gosta de ser submisso? É outra. Será que é uma linguagem onde eu quero ser mais dominadora? Será que é uma linguagem onde eu sou mais romântico? Será que eu sou uma pessoa que gosta mais de uma linguagem mais de sons, não falo, mas gosta de gemer? Ou uma linguagem mais de tato, né? Que gosta de apertar, morder, arranhar? Eu já saí com pessoas onde eu saí igual um leopardo, né? Arranhado, mordido, com chupão. Eu falei, que é isso, filho? Eu não consigo nem trabalhar no dia seguinte. Mas é a linguagem da sexualidade que a pessoa tem. Tá vendo só como existem as diferenças? Isso não significa que a pessoa tem um problema. E na época eu pensava, nossa, essa pessoa tem problema, então a pessoa não é normal. Quem disse que não é normal? Tá vendo como nós vamos evoluindo? O conhecimento nos dá poder. Então, homens, não julguem as mulheres por conta disso. Tá tudo bem ser assim. E não é um problema. Lembre-se, um problema somente quando afeta você, é recorrente e faz mal pra você. Se não faz mal pra você ser assim, por exemplo, tem mulheres que falam o seguinte, olha, Everton, eu sou muito mandona, eu gosto de puxar cabelo, eu gosto de mandar, eu gosto de xingar e eu me sinto mal com isso, não sei, eu não tô bem. Peraí, se faz mal pra você, então precisamos trabalhar isso. Não faz mal pra você, você se sente bem ser assim, faz bem pra você, então falta alinhamento entre os dois. Então não é um problema a ser resolvido. Conseguiram entender essa diferença? Então, existe realmente as linguagens do amor e as linguagens da sexualidade, e elas mudam, tá? Isso mesmo, elas mudam. Um outro erro que eu vejo são os casais que reclamam. Por exemplo, porque no começo ele ou ela era assim, eles gostavam disso, agora não gosta mais. E daí que ela mudou? Ele mudou? Desde quando eu preciso gostar de arroz e feijão o resto da minha vida? Desde quando eu preciso gostar de comida japonesa o resto da minha vida? Eu posso mudar o meu gosto. E da mesma coisa na sexualidade, eu posso mudar. Da mesma forma que antes era assado, agora é diferente. Eu posso deixar de gostar e gostar de outras coisas, certo? E tá tudo bem. Qual que é o problema mudar? Qual é o problema de experimentar algo novo? Quem disse que não pode? Existe uma regra, existe lá o manual do relacionamento da sexualidade perfeita? Não, pensem fora da caixa, quebra o status quo, né? Então sim, a gente volta a dizer, a gente pode ser uma pessoa no relacionamento e outra, né, completamente diferente na cama entre 4 paredes. E caso você seja assim, você não tem nenhum problema, você não precisa corrigir nada, tá tudo bem com você, desde que não faça mal pra você, ou mal pro parceiro pra parceira, também vamos dizer assim, né? Que não prejudica a vida de ninguém, tá tudo bem. O importante é você ter o alinhamento, ambos, né? Os dois precisam saber que isso acontece, conhecer a linguagem da sexualidade do parceiro, da parceira, a linguagem do amor do parceiro, da parceira, que eles estão utilizando, que eles estão vivenciando neste momento, que a gente pode mudar também. Feito isso, você pode realmente aproveitar as melhores experiências a dois, dentro e fora de 4 paredes. E principalmente, você vai evitar vários conflitos desnecessários. Essa cliente mesmo, cheguei para ela e falei, olha, você tá errado, você brigou com o seu marido por ele não ser assim, só que ele não é assim. Ela, eu não parei pra pensar. E a parte emocional dele, o que pode afetar como ele, como homem, nas suas emoções? Olha, eu não tinha parado pra pensar. Falei, então, você tem uma masculinidade só achando que ele tem que ser assim porque alguém diz que os homens têm que ser. Não. Ele pode ser diferente, da mesma coisa que você pode ser diferente. Ele precisa entender que você é diferente. Precisamos alinhar. Tá vendo só como é interessante? Né? E eu acredito ter feito você parar pra pensar. Né? Espero que sim. E se você gostou desse podcast de hoje,
e se ele faz sentido para alguém que você conheça, fala, nossa, tem tudo a ver com o meu parceiro, tem tudo a ver com a minha parceira, ou tem a ver com uma amiga minha ou um amigo meu, o que você vai fazer agora? Clica agora em compartilhar e envie esse podcast para essa pessoa. Porque pode ter certeza, talvez seja isso que falta para que a pessoa entenda e comece a melhorar ainda mais o seu relacionamento e a sua vida sexual. Certo? E aí, gostou do podcast de hoje? Se você gostou, não deixe agora de clicar em seguir, assinar, classificar, dar as estrelas, não sei qual plataforma que você está ouvindo, que a gente está em todas, né? Mas clique, assine, compartilhe, sei lá, coloca clica essas estrelas para classificar. É importante você fazer isso, porque quando você faz isso, eu consigo ver que o nosso podcast está fazendo a diferença para você de alguma forma. Que você é uma pessoa que está pensando fora da caixa como eu também, que faz sentido tudo isso que eu falo para você, tá? E se você quer ficar mais perto do podcast Relacionamento Fora da Caixa e fazer parte da nossa comunidade dos Foras da Caixa, acesse o nosso site relacionamentoforadacaixa.site ou especialista.site/podcast RFC e participe do nosso grupo Fora da Caixa do WhatsApp, para a gente poder discutir, você dar sugestões, tirar dúvidas, certo? Sobre os episódios e sobre relacionamento, tá? E não deixe de seguir o nosso Instagram. Agora a gente tem o nosso Instagram, né? A gente tinha o do Instituto, agora do podcast. Siga lá, Relacionamento Fora da Caixa no Instagram, que tem alguns conteúdos, dicas de filmes, dicas de livros. Tem muito conteúdo bacana lá, tá? E por último, se você gosta, como eu, de pensar fora da caixa, de falar sobre relacionamento, ajudar os seus amigos, você pode sim ser um especialista da saúde e bem-estar do casal como eu. Então acesse lá especialista.site e participe do nosso programa de Bolsa Solidária. A gente tem um programa chamado Espaço Novo Dia, onde a gente atende gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho. E quando você participa dessa bolsa, você pode receber uma bolsa de até 100% no valor do seu curso. E em troca, você nos ajuda a ajudar essas pessoas. Olha só que bacana. Todo mundo ganha. Você ganha, né? E as pessoas também ganham, porque a gente pode fazer a diferença na vida delas. Então acessa lá, especialista.site e vê como funciona isso. Combinado? Bom, espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa para pessoas como você, que pensam fora da caixa. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.